O doutor Rodrigo Melli vai explicar para a gente agora o que foi determinante na condenação, né, do pagodeiro Evandro. Então, Sônia, eu sempre costumo dizer que o processo penal, né, na verdade, ele é um grande quebra-cabeça e que a gente precisa montar ele muito bem para conseguir convencer o jurado, né? Então, eu sempre digo que é o contexto global que, na verdade, faz com que tenhamos sucesso e, portanto, não existe nada específico que seja a prova cabal, a prova determinante, né? Tudo é importante num processo, porque tudo tem que se encaixar perfeitamente. Agora, se eu pudesse eleger, né, alguns elementos de convicção mais importantes, eu acho que eu poderia trazer pelo menos 3. Né? O depoimento do Lucas, não só em plenário, que foi muito importante, um menino assim, muito centrado, muito firme, seguro, mas não só o depoimento dele em plenário, mas também aquele tomado no calor dos acontecimentos. E eu muitas vezes eu dou mais valor aos depoimentos prestados na fase policial, logo em seguida ao acontecimento. Por quê? Primeiro que a memória está muito mais fresca, né? É tudo ali no calor do episódio. Depois de anos, você se esquece de um detalhe, de outro, você pode eventualmente passar a ser influenciado por alguém, né? Então nós chamamos a atenção do júri, primeiro ponto, isso. O Lucas prestou depoimento no júri? Sim. 5 anos após? Sim. Mas mais importante do que isso foi que ele foi ouvido dias após, num hospital, cercado de todas as cautelas exigíveis para a oitiva de uma criança, na presença de uma equipe multidisciplinar, com uma assistente social, com uma médica, com uma psicóloga. O método utilizado para ele expor o que tinha acontecido foi um método correto, ou seja, um método lúdico, onde ele foi escrevendo, onde ele foi desenhando, foi brincando. Eram impressionantes. Né? Então, a gente sabe que isso revela uma autenticidade, uma credibilidade. E ele não teria tempo, com poucos dias, de eventualmente ser influenciado por quem quer que seja. E a defesa batia muito nessa tecla. Né? O menino vai acusar porque vive com a família da mãe há muito tempo, a família da mãe odeia o Evandro, então fizeram a cabeça do menino. Não, ele não teve nem tempo de ter a sua cabeça feita por quem quer que seja. Aliás, o Lucas já disse que quem tinha entrado no apartamento para matar todo mundo, né, ele disse isso na ambulância, no resgate, para uma vizinha chamada Marcela, que inclusive tem a qualificação dela nos autos, numa das primeiras laudas do processo. Uma pessoa estranha da família que, portanto, também não teria interesse nenhum de dizer que o menino estaria incriminando um inocente. Então, o depoimento do Lucas é importante, demonstramos que o depoimento infantil tem validade, levamos uma psiquiatra especialista em infância e adolescente para confirmar a validade do depoimento infantil nessas circunstâncias. Então, acho que isso é um ponto muito importante, uma prova muito importante. O segundo foi demonstrar, por intermédio de todas as nossas testemunhas, em especial pela família da Andréia, né, que a personalidade do Evandro era de um sujeito agressivo, um sujeito possessivo, um sujeito egocêntrico, né, o típico perfil do criminoso passional, aquele que, além de não admitir perder a sua mulher, né, que ele tinha como coisa, como sua posse, né, mais do que isso, ele se sentia explorado por ela. Todo crime passional tem a questão da paixão, do amor, dos ciúmes, mas eu sempre digo que tem também um viés patrimonial. O homem, né, ele pode até às vezes aceitar ser trocado por outro, mas uma coisa ele não aceita, né, esses criminosos passionais, psicopatas. Ele não aceita, na visão dele, ser explorado economicamente. O Evandro, ele bancava o Lucas, ele bancava o apartamento da Andréia e ele deixou muito claro isso no plenário. Né? Isso, no plenário, ficou evidente. A raiva que ele tinha da Andréia, entre aspas, né, vir de carona nas despesas que ele bancava. Né? E isso eu explorei bastante junto ao jurado e acho que eles perceberam, porque eles viram a reação do Evandro quando falava isso. Ele demonstrava um descontrole, né? uma ira de ter que dar dinheiro para o Lucas, ter que bancar o apartamento e a Andréia indiretamente ser beneficiada com isso. E todo esse perfil quem trouxe foram as irmãs que deram depoimentos coerentes, depoimentos coesos, com firmeza, com sinceridade, com emoção,
demonstrando autenticidade. Uma das irmãs, a irmã adotiva da Andréa, Daiane, quando eu toquei em assuntos delicados, né, ela chorou. E isso demonstra para o júri que é um choro, ao contrário dele, né, que é um choro que não tem lágrima. Eu lembro que uma vez o Dr. Lordello disse que é o choro do Alexandre Nardoni, né, que não tem lágrima. O da Daiane teve, e bastante. Né? Então, isso também demonstra essa credibilidade. E o terceiro aspecto, óbvio, aquele que o Brasil inteiro viu, né? A imagem do Evandro saindo daquele apartamento, empurrando o zelador do prédio, que também depôs nos autos e disse que o Evandro, ao empurrá-lo, proferiu a seguinte expressão: sai fora. Né? E na sequência ele não olha nem para trás e aí a gente sabe o que ele fez. E aí querer dizer para o júri que aquilo é medo, que aquilo é receio de ser linchado. Ninguém nem conhecia linchado ele, como se ele ninguém fez. sabia o que tinha acontecido lá em cima. Quer dizer, a própria consciência dele já o condenava, por isso ele tinha medo de ser linchado. Mas se efetivamente ela tivesse se jogado, ele não precisava ter medo de nada. Era só pedir socorro, era só dizer para todo mundo ela que se jogou, não é? Claro. E não fez nada disso. Então, esses 3 pontos, eu acredito, foram muito importantes, além de outros, claro. As imagens foram exibidas mais no final, é isso? As imagens, no meu tempo dos debates, eu acabei nem exibindo as imagens, né? Eu tinha também como expectativa exibir outros vídeos, inclusive, mas eu tenho um defeito, né, que é de falar muito, mas aí eu acabo me empolgando, mas o tempo acabou sendo insuficiente até para serem exibidos os vídeos que eu tinha selecionado. Mas diante de tanta publicidade, diante de tanta divulgação, até as testemunhas que nunca tinham sido chamadas no processo, todas elas também disseram acerca das imagens. Então, o Brasil inteiro já tinha visto, né, por diversas vezes o que ele fez. Então, certamente isso também foi levado em consideração. Certo, viu? Para vocês, o Lucas, ele estava tranquilo antes de depor, ele saiu muito consciente de casa, ele se sentiu em algum momento ajudando a fazer justiça em relação ao que tinha acontecido com a mãe? Como é que ele estava se portando? O Lucas, ele é muito reservado. Quando ele não quer falar sobre o assunto, a gente também não insiste, mas nesse caso a gente precisou falar. Um pouco antes da gente ir estava todo mundo se trocando, aquilo tudo muito corrido para ir para o julgamento, o Lucas começou a passar mal. Ele começou a ter febre, aí depois ele começou a vomitar, e minha mãe, Lucas, está passando mal, e ficou aquela expectativa. Aí foi trocar de roupa, minha mãe subiu com ele, ficou esperando um pouco, tanto é que a gente acabou se atrasando. Aí depois, assim, é como se ninguém mais tocasse no assunto, deixar para ele falar, do jeito dele. Um dia antes, nós ainda tocamos no assunto, você vai falar, tudo que aconteceu naquele dia, vai ser a última vez de novo, a última vez. E aí eu pedi para ele repetir para mim, aí ele falou, eu falei assim, mas teve uma vez que você falou que viu o seu pai cortar mangueira de gás. Tia, eu não lembro. Eu falei, se você não... Olha, você só vai falar o que você lembra. Realmente. Não vai... Não, então não vai falar. Porque se você não lembra, filho, não faz. Tudo que te perguntarem, você não souber, só o que você lembra e o que você viu. E assim, aparentemente ele estava tranquilo. Estava tranquilo, sim, porque ele já sabia, como eu já havia dito, o outro deixou a gente muito ansioso, o primeiro que ia ter. Como foi cancelado? Já sabia como funcionava. Aí o segundo, parece que já estava todo mundo meio que desacreditado também. Será que vai acontecer? Então, estava meio que nem ligando. Vocês estavam achando que ele não fosse aparecer. Que não fosse aparecer, que não ia acontecer o júri de novo. A gente achava também que, sei, por qualquer coisa poderia também não acontecer. Então, estava tudo mais assim, mais tranquilo para nós. Entendi, né? Tem um fator muito triste nesse julgamento. Eu não estava lá presente, eu liguei ontem para a Cíntia Lima, conversei com ela, e é o fato, Sônia, de um filho que era uma criança de 6 anos, hoje uma criança de 11, ter que passar por tudo isso, ou seja, ter que fazer um depoimento contra aquele que seria o herói, que deveria ser aquele que uma pessoa amada que era o pai. Mas não. Na época, eu me recordo, o doutor Rodrigo confirmou novamente, que foi feito pelo delegado do caso, profissionais que pudessem analisar o que aquele garoto tinha a dizer. E aquele garoto, eu me recordo, e eu vi o desenho, fez o desenho da cena do crime, e eu me recordo quando ele desenha o homem, que seria o Evandro, com uma faca
e aquela faca num tamanho desproporcional. Então, como se fosse um filme de terror, onde aparece o pai com uma faca enorme para matar a família. E o que a sociedade precisa entender é que nós tínhamos, de um lado, esse desenho. Olha, Sônia, é algo que... Imagina o que foi difícil para esse rapazinho, por isso que ele passou mal antes do tribunal ontem. Agora, nós tínhamos, de um lado, uma família, a promotoria, mostrando uma verdade. E, do outro lado, uma defesa plantando uma mentira. A mentira estava na cara do Evandro. Quando ele dava as entrevistas para a Cíntia Lima, como deu, estava na cara que ele estava mentindo. Agora, o pior é que talvez o público ainda não percebeu qual era a estratégia do Evandro. O Evandro disse em plenário e repetiu o seguinte: eu sou um santo, eu não fiz nada. Minha ex-mulher corta o tubo do gás e ela tentou matar o filho e se matou. Ou seja, a culpa ia ficar para essa moça que está estampada. Se a vitória fosse da defesa, essa moça, em tese, seria uma ré, só não responderia porque estaria morta. Então, como é fácil, né, utilizando o preceito constitucional brasileiro, que pode mentir à vontade. A réu pode mentir à vontade, que é direito de defesa. É direito de defesa. No Brasil, em país que tem seriedade com a justiça, a pessoa planta uma mentira, ela responde por perjúrio. E, nesse caso, venceu mais uma vez o que é verdade, porque a verdade é cristalina. E esse rapaz de 11 anos, passando mal, sabendo de toda a dificuldade, teve que contar ontem tudo aquilo que ele passou, que ele teve maxilar fraturado, passou por tudo aquilo, né? E viu a mãe falecida. Ele teve a dor física e a dor emocional também por esse trauma todo, não é? Agora a defesa vai recorrer. É possível reduzir essa pena dele? Então, Sônia, eu acredito que eles devem, em primeiro lugar, pedir a anulação do júri, né? Dizendo que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos. Isso é de praxe, né? Então toda a defesa está no seu direito. Particularmente acredito que isso seja impossível, né? Não existe nenhuma nulidade no processo e muito menos há que se falar que a decisão do júri foi contrária à prova dos autos, né? Acho que seria até risível fazer uma afirmação dessa. E aí, subsidiariamente, né, caso esses primeiros argumentos não sejam acolhidos, que não serão, é possível que a defesa subsidiariamente venha a postular por uma diminuição de pena, né? Esperamos que isso não seja reduzido, né? A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça que está preventa para analisar esse recurso, né, é uma Câmara um tanto quanto rigorosa, né, mais rigorosa fazendo uma comparação do que a Câmara Criminal onde está o processo do Misael, né? Então eu acho que as chances do pagodeiro Evandro de ter a sua sanção reduzida, elas são bem menores do que a de outros réus que nós já tivemos os casos aqui discutidos. Certo. O fato de ser foragido não acrescenta anos à pena, né? Não, na verdade isso serve como um pressuposto para a decretação da prisão preventiva, né? Porque com a fuga o cidadão já demonstra que não quer se sujeitar aos ditames da lei, então ele coloca em risco a aplicação da lei penal, né? Então essa fuga dele foi certamente uma circunstância que impossibilitou ele responder o processo em liberdade em todas as instâncias. Eles tentaram ir em todos os cantos do mundo, foram até o Supremo Tribunal Federal com habeas corpus, né, para que ele respondesse ao processo solto.